Tema: a independência do Brasil e o primeiro reinado. Assunto: o primeiro reinado. Período: Idade Contemporânea. A história do Império Brasileiro é dividida em 3 momentos. O primeiro reinado, que vai de 1822, com a coroação de Dom Pedro I, até 1831, quando da sua abdicação. O período regencial, que vai de 1831 até 1840, quando acontece o golpe da maioridade. E o segundo reinado, que vai da coroação de Dom Pedro II até a proclamação da República em 1889. Vamos conhecer um pouco o que aconteceu durante a primeira fase do período imperial, ou seja, o primeiro reinado. Após a proclamação da independência, em setembro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador em outubro e coroado em dezembro daquele mesmo ano, com o apoio das elites ainda empenhadas em inviabilizar qualquer tipo de participação popular no processo de independência do novo país que se formava. A independência do Brasil foi o resultado de um longo processo que, ao contrário do que se convencionou pensar, não foi totalmente pacífico. Após a proclamação de 1822, o governo central precisou enfrentar diversos movimentos de resistência interna, nos quais tropas leais à coroa portuguesa e contrárias à independência tiveram que ser vencidas e expulsas de várias províncias, Piauí, Bahia, Maranhão e Pará. Os conflitos só foram terminar em 1823. Além dos conflitos internos, em 1823 também ocorreram eleições para a Assembleia Constituinte, que tinha como objetivo elaborar a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituinte foi palco de um profundo choque entre, de um lado, as tendências liberais de parte dos eleitos, que julgavam necessário restringir o poder do imperador, e, de outro, o autoritarismo do próprio Dom Pedro, que resolveu a questão dissolvendo a Assembleia com um golpe. Dissolvida a Assembleia Constituinte, o imperador encomendou um novo projeto constitucional, que foi outorgado por ele em 1824. Essa primeira Constituição do Brasil conciliava os interesses das elites com o autoritarismo de Dom Pedro. Elementos centrais dessa Constituição. 1. Estabelecimento de uma monarquia constitucional, na qual o soberano exerce a autoridade de acordo com uma Constituição, e hereditária, onde todos os monarcas vêm da mesma família. 2. Divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e moderador, que era exclusivo do imperador e lhe garantia o direito de intervir nos demais poderes. 3. Garantia do direito à propriedade das terras, escravos e demais bens adquiridos pelas elites durante o período colonial. 4. Estabelecimento do voto indireto e censitário, no qual se exigia uma renda mínima para poder votar ou ser votado. 5. Divisão do território em províncias, governadas por um presidente nomeado pelo imperador. 6. Estabelecimento do catolicismo como religião oficial do Império. O primeiro reinado foi um período bastante conturbado, no qual permaneciam presentes os conflitos entre o imperador e as elites brasileiras, que, após conquistarem seu objetivo principal, que era libertar a colônia das obrigações políticas e econômicas para com a metrópole, queriam assegurar o controle da nação. As divergências entre as próprias elites se tornaram cada vez mais evidentes, e, a partir de 1826, os membros da Câmara dos Deputados se dividiram em 2 grupos opostos, um liberal e outro conservador. Apesar de ser possível diferenciar liberais de conservadores, nem sempre havia coerência entre as ideias e a prática política. No processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, diferentes projetos surgiram em diferentes regiões do Brasil. As elites regionais, as camadas médias urbanas e as camadas populares definitivamente não tinham as mesmas ideias.
Dessa forma, a definição da ideia de nação foi o resultado de disputas de poder entre as elites e as camadas médias de um lado e as camadas populares de outro. A verdade é que as classes populares assustavam e muito as elites brasileiras. Por isso, os grupos dominantes defendiam um Estado autoritário e muitos conflitos surgiram, sobretudo no período regencial. Por conta do fechamento da Assembleia Constituinte em 1823 e da grande concentração de poder nas mãos do imperador com a Constituição de 1824, estoura um movimento revolucionário de reação ao autoritarismo da Constituição. Com foco em Pernambuco e adesão do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Paraíba, os revoltosos proclamaram, em julho de 1824, uma república independente, a Confederação do Equador. O governo imperial, obviamente, reprimiu de forma violenta o movimento. Os principais líderes foram presos e 9 deles foram condenados à morte. A dependência brasileira dos preços dos produtos agrários no exterior, o custo elevado das lutas de independência, e a pesada indenização exigida pelo governo português, levaram o país ao endividamento. A resposta do imperador foi desastrosa. Emitiu mais moeda do que podia, causando o aumento do custo de vida e a falência, em 1829, do Banco do Brasil. Em 7 de abril de 1831, isolado politicamente e abandonado pelos militares, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e partiu para a Europa. A coroa foi passada para seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. A renúncia do imperador significou a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal.